O ser humano costuma usar a sua inteligência, a sua visão e conhecimento para criticar o outro, que não concorda com a sua verdade. Mas à medida que o homem evolui, à medida que ele se eleva em sabedoria, ele se torna consciente de que o julgamento é uma atitude do ego. Então ele começa a olhar para si mesmo, buscando perceber as suas próprias deficiências. Ele sente a necessidade de se tornar uma pessoa melhor e policia o seu comportamento, porque ele entende que cada pessoa vive o seu momento de maturidade e que por trás de tudo há um propósito que auxilia o processo individual de evolução. Quando essa percepção se torna clara, a única coisa que passa a importar em qualquer circunstância de conflito é o crescimento de todos os envolvidos. E você, gostaria de ter mais sabedoria para enfrentar as situações difíceis? Eu sou Cris Grangeiro e hoje vou dar algumas dicas que vão lhe ajudar a resolver conflitos com sabedoria. Há vários caminhos, várias maneiras de resolver um conflito. E a primeira coisa que você deve ter em mente antes de começar a falar a respeito é a forma de abordagem. Vamos já falar sobre isso. Mas outro ponto muito importante é perceber o estado de receptividade da outra pessoa para o diálogo, porque escolher a hora errada para falar coloca qualquer possibilidade de entendimento a perder. Mas digamos que você já esteja no meio de uma discussão e nenhuma das partes está disposta a ceder. Ou seja, não há nenhum consenso, nenhuma evidência de entendimento. Num caso desses, a melhor coisa que você pode fazer é dar um tempo e voltar a conversar em outro momento com uma nova abordagem. Diga para outra pessoa que você precisa fazer uma pausa para alinhar as suas ideias e conseguir escutá-la de uma forma mais construtiva. Fundamente a sua proposta de conversar depois, demonstrando a sua intenção sincera de buscar um entendimento. E deixe claro que você não está querendo fugir da conversa ou dando pouca importância aos fatos. Se possível, combine o momento da nova conversa mais tarde ou no dia seguinte, não importa, contanto que o momento e o clima sejam favoráveis. Não tenha ansiedade para resolver uma questão sem que o clima seja favorável. E até que essa oportunidade se faça, evite tocar no assunto, espere a poeira baixar. O clima ideal para tratar qualquer questão delicada é quando tudo está em paz. Quando você entra numa discussão, você está travando uma batalha de consciências. Imagine, cada pessoa tem uma personalidade e um contexto próprio de vida, e cada um dos lados acredita verdadeiramente estar certo. O conflito surge justamente das percepções individuais, dos conceitos de certo e errado de cada uma das partes. E como ser bem-sucedido num diálogo quando essas percepções divergem entre si? Esse é o maior desafio, mas se você aprender a colocar isso em prática, você vai dar um salto na sua vida. E já que estamos falando de salto, o pulo do gato é o seguinte: a batalha que você irá travar não é com a outra pessoa. Considere que a sua verdadeira batalha é entre você e o seu ego. Peraí, deixa eu explicar melhor. Existe dentro de você, de cada um de nós, um ego que é a nossa personalidade, nossa mente impulsiva, e uma consciência divina, ou eu superior, nada menos que Deus dentro de nós. Não importa como você queira chamar. É aquela sábia intuição que nos acusa, que nos chama a atenção quando cometemos um ato falho. Então, o nosso grande desafio é controlar o ego e deixar que a nossa sabedoria se expresse. Mais cedo ou mais tarde, todos seremos estimulados a desenvolver a nossa consciência divina. E à medida que policiamos o nosso ego e deixamos essa sementinha de Deus se expressar, nós começamos a desenvolver a nossa sabedoria. Essa prática acelera o nosso processo de evolução. E por mais utópico ou romântico que isso possa parecer para alguns, nós estamos aqui exatamente com a missão de usar a nossa mente para esse propósito, evoluir. Esse despertar muda a nossa forma de se comunicar e, consequentemente, melhora a qualidade dos nossos relacionamentos. O grande problema das discussões é o ego. Inclusive, pessoas que estão espiritualmente maduras são empáticas com as emoções e as angústias do outro. Mas isso só é possível
colocando o ego de castigo, porque quando o ego está no controle, nós somos incapazes de ver qualquer outro ponto de vista. Colocar o ego de lado não nos obriga a concordar com o outro. Basta que entendamos que a verdade dele está ancorada nas suas experiências e histórico de vida, e que a forma como a outra pessoa sente a situação é tão digna de respeito quanto os nossos próprios sentimentos. Por isso, nunca diga ao outro que ele não deve se sentir de tal maneira, ou que ele não quer realmente dizer o que ele está dizendo. Isso é uma violação à dignidade e aos sentimentos da outra pessoa, porque você está rejeitando a realidade dela. Então nunca ignore o que o outro está tentando lhe dizer simplesmente porque você não quer enfrentar o que está sendo dito. Esteja preparado para perceber a verdade por trás das palavras. Dificilmente 100% do que a outra pessoa pensa ao seu respeito é improcedente. Mesmo que você ouça acusações desagradáveis, controle o seu ego. Essa é uma postura de grande nobreza e sabedoria, porque ajuda a outra pessoa a remover o sentimento de frustração pelo simples fato de estar sendo ouvida. E quando você se recusa a escutar, a aceitar ou perdoar a verdade do outro, você cria uma energia emocional de rejeição que vai desencadear outros conflitos. Dificilmente você vai mudar a opinião da outra pessoa com a sua argumentação. Então, aquilo que não fizer sentido para você, releve, não dê tanta importância. Você pode até dizer, bem, eu não vejo dessa maneira, mas eu não vou conseguir mudar a sua opinião sobre mim ou sobre essa situação. Somente você pode fazer isso. Mas, embora eu não concorde, eu respeito seu ponto de vista. Não vale a pena bater de frente, porque dessa forma o diálogo se torna uma disputa por quem tem razão. É muito mais produtivo tentar perceber como os sentimentos foram feridos e buscar um caminho para o esclarecimento da questão. E tente de verdade perceber até que ponto o que você está ouvindo sobre você é verdadeiro. Absorva essas verdades e busque transformá-las. Se você não quiser fazer isso pelo outro, faça por você mesmo, pela sua vontade de se tornar uma pessoa melhor. E uma das coisas mais importantes é saber escutar. Quando você ouve em silêncio, quando você tem um mínimo de controle sobre si mesmo, você está dando o primeiro passo para curar a situação. O seu autocontrole significa também um primeiro passo para a sua evolução. Quando você demonstra compreender o outro, as defesas dele diminuem e ambos se sentem melhores. Somente quando você se eleva, não no sentido de se achar superior, mas no sentido de aceitar a verdade do outro ou compreender as limitações dele, é que você é capaz de ouvir de forma pacífica, sem sofrer, se indignar ou ter a necessidade de convencer o outro da sua opinião. Evite usar palavras calculadas, expressões que vão levar vocês para a estaca zero ou para uma condição pior do que a que vocês estavam antes de conversar. Tenha cuidado para que as suas respostas não provoquem um novo conflito e tenha em mente o seu principal objetivo, que é conseguir a harmonia, o entendimento entre vocês e não ganhar pontos provando que você está certo. O crescimento é individual. Se você acredita que enxerga mais além que o outro, entenda que o outro precisa caminhar o percurso que você caminhou para enxergar pela sua perspectiva. Ou considere a possibilidade do outro enxergar além do que você consegue alcançar e tenha humildade para admitir que você não é o único dono da verdade. Preste atenção numa coisa: sabedoria não tem nada a ver com ter mais inteligência ou ter mais experiência. Sabedoria é colocar o ego de lado e reconhecer que você não sabe nada diante do conhecimento infinito que você ainda tem a absorver dia após dia. Quem acha que você sabe é o seu ego e ele te impede de aprender. Sabedoria é não se apegar a velhos conceitos antes de conhecer outras possibilidades. É estar aberto para o novo, para uma nova verdade. Mais assuntos como este serão abordados aqui. Se esse conteúdo é útil para você, assine o canal. Clique no sininho, assim você será notificado a cada novo vídeo. E por hoje é só.
Até o próximo insight.